assunto pronto, mas na oração nos veio um assunto bastante sensível no meio da nossa irmandade e que agravou-se muito mais agora, durante esse último ano, por conta do que estamos passando, sem fazer nenhuma alegoria à pandemia, mas é impossível não correlacionar a nossa vida no cotidiano atual com o que vem acontecendo. Nós vamos abordar aqui um tema bastante delicado, mas importante de esclarecer, e pedimos a todos um cuidado no entendimento daquilo que se falará. É com relação a algumas enfermidades que se apresentam normalmente por conta de uma solidão, de um isolamento, que é o que nós estamos vivendo, de uma decepção, que na vida nem todos conseguem alcançar os seus objetivos como esperavam, e a decepção pode gerar resultados irreparáveis na mente humana. E que, em algumas vezes, é isso que nos preocupa, atribuem a força do maligno sobre um moço e uma moça. Do que estamos falando? Exemplo, depressão, síndrome do pânico. Tem uma outra situação, há pouco tempo estive conversando com um irmão, ele reconheceu o que ele passava como enfermidade, pedindo oração, que é o toque, alguns movimentos repetitivos, de forma alucinante, de forma muito atuante no corpo, e que a pessoa não consegue controlar, é tão compulsivo aquilo que ele perde o controle. Esquizofrenia e outras tantas enfermidades similares a estas no que diz respeito às consequências sobre o ser humano. E é um tema não tão comum abordado nos cultos, mas nós precisamos encarar isso. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo de uma reunião de mocidade no Brás, Congregação Cristã no Brasil, no Brás. E esse irmão, ele faz uma abordagem antes ainda da pregação da palavra, né, sobre os problemas psicológicos dentro da igreja da Congregação Cristã no Brasil. E eu anotei alguns pontos aqui para nós fazermos uma abordagem no que ele comentou, no que ele falou, tá? E esses pontos que eu demarquei, eles estão aí na tela para você acompanhar junto comigo. E eu já começo chamando a atenção de que na primeira fala dele, no primeiro momento ele já fala assim: nada preparado e nenhum assunto pronto. Mas lá no finalzinho, se você for ver no fim da lista, o que ele diz é que algumas vezes é isso o que nos preocupa. Então o que nós entendemos ali é que na verdade ele veio com este assunto pronto. Só que a congregação, ela faz essa tratativa de uma forma bem superficial, de um modo muito velado, para não dar a entender ao povo, para não alarmar o povo de que existe um problema muito recorrente dentro da Congregação Cristã no Brasil, um problema muito grande, tá? E isso nós vamos ver também, tá? Ele falando no meio da nossa irmandade, agravou-se muito mais agora. Então, quando ele diz que isso agravou-se muito mais agora, ele automaticamente também está dizendo que o problema já era grave. A diferença é que agora ele ficou ainda mais grave. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que a Congregação Cristã no Brasil, ela tem esses tipos de problema. Mas o que ela não faz é trabalhar esse problema. Tá? Ela trabalha com medo de que isso afete a imagem da igreja. Ela trabalha de uma forma muito superficial, tá? Ela trabalha de uma forma muito assim passiva, né? E nessa orientação a gente vê claramente o ancião encaminhando as pessoas a procurarem um médico, tá? Eles têm que procurar um médico para poder resolver os seus problemas. E também, né, ele também diz, né, e pedimos a todos um cuidado no entendimento daqui o que se falará. Eu não entendi o que ele quis dizer com essa frase, né? E pedimos a todos um cuidado no entendimento daqui o que se falará. Ou seja, né, eu já vi a gente ter cuidado no que vai falar. Agora, cuidado no entendimento que as pessoas vão criar. Ou seja, ele está quase dizendo, cuidado com o que vocês vão pensar sobre nós. Cuidado com o que vocês vão pensar sobre o que nós estamos falando aqui. Ou seja, a congregação, ela tem uma postura tão dominadora que ela quer controlar até o que você vai entender no que eles estão falando. Que é um absurdo, na verdade, né? Você tem que passar a informação da forma com que a pessoa ela vai criar o seu entendimento a partir daí. Você não deve
se preocupar com isso. As pessoas são autônomas, são todas adultas e elas têm sim que formar a sua própria ideia baseado nas suas informações que você está passando para o povo, tá? E ali ele menciona, pessoal, tá? Algumas doenças, tá? Que são depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, tá? E só que ele tenta colocar a culpa, né? Talvez aí de uma forma superficial, né? No mundo, na pandemia, mas como nós já falamos aqui agora, ele falou que esse problema foi mais agravado. Então o problema, na verdade, não era a pandemia, porque esse problema já existia, tá? O que nós devemos ficar atentos, porque ele fala também nesse discurso dele que muitos desses problemas é por causa de decepções, né? Ele ainda diz assim, estou usando exatamente as mesmas palavras que ele, abre aspas, né? Depressões, que na vida nem todos conseguem alcançar seus objetivos como esperavam. Fecha aspas. Isso aqui, meus queridos irmãos, é óbvio que está correlacionado a muitas promessas e profecias que são feitas dentro da congregação cristã no Brasil e que muitas dessas não se cumprem na vida das pessoas, levando elas a uma decepção muito grande. Quando ele fala decepção e ele usa exatamente essa palavra, decepção é algo que você espera, algo que seja muito certo, tá? Algo que você já dá como certo, mas que ele não se concretiza, ele não cumpre, e aí então torna-se uma decepção muito grande. É óbvio que isso vai acontecer várias vezes, né? Por causa de pregações de homens que garante a vitória para você, porque as pregações lá não deixam sombra de dúvida que você será vitorioso, tá? Eles falam e enfatizam na pregação deste culto, deste irmão, ele tem essa postura nesse culto. Tá? A pregação dele, ele se coloca como se fosse o próprio Deus falando com o povo, tá? Ele se coloca em lugar de voz de Deus. E isso, pessoal, a partir do momento com que ele faz isso, ele coloca aquilo que está sendo dito na boca dele naquele exato momento como algo infalível, tá? E aí as pessoas não alcançam aquela infabilidade, né? Eles não alcançam a promessa. Obviamente, eles não vão colocar o erro no pregador, eles trazem para dentro de si o fracasso, eles trazem para dentro de si a falta de fé, que eles argumentam. Se você não alcançou, é porque você não tem fé. Então imagina a pessoa jogando para dentro dela, para dentro de si própria, tá? A responsabilidade da falta do cumprimento daquilo que ela estava aguardando, daquilo que ela estava esperando. Ela coloca dentro dela mesmo que a culpa é dela, ela não tem fé, ela não é amada de Deus, e assim por diante. E é exatamente trazer para dentro de si a responsabilidade que na verdade não é dela, é do falso profeta. É o que desencadeia nessas pessoas todos esses tipos de problemas que esse mesmo ancião relatou aí. Então eu peço a vocês a ficarem atentos, tá? Vocês podem ver que todos os discursos deles, até quando eles tratam de problemas graves, sempre de um jeito bem superficial, como se eles não tivessem culpa. Ele se coloca ali como alguém que está ali, como um amigo que está te fazendo um favor. Ele está ali te dando um bom conselho, mas em momento algum eles têm coragem de assumir essa culpa, essa responsabilidade. Quando eles fizerem isso, eles vão libertar muita gente da prisão do seu sofrimento psicológico, que hoje são muitos na CCB. Nós falamos aqui, mas hoje nós conseguimos aqui flagrar um ancião assumindo que, ainda que de forma superficial, que na congregação esse problema está muito grande. É muita gente com problemas psicológicos. Ele mesmo diz, abre aspas, agravou-se muito mais agora. Tá? Então eu vou até repetir essas falas, essas frases aqui, tá? Ou vocês voltem o vídeo e ouçam novamente. Preparado nenhum assunto pronto, mas na oração nos veio um assunto bastante sensível no meio da nossa irmandade. No meio da nossa irmandade. No meio da nossa irmandade. E que em algumas vezes é isso que nos preocupa. Exemplo, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia e outras tantas enfermidades similares a estas no que diz respeito às consequências sobre o ser humano. E é um tema não tão comum abordado nos cultos, mas nós precisamos encarar isso. E é um tema não tão comum abordado nos cultos, mas nós precisamos encarar isso. Só que depois que você ouvir
tendo visto essa análise, aí então você vai ver com outros olhos, tá? Porque o senso crítico aqui, ele está ativo, né? Nós não caímos mais nessas ciladas, nessa voz mansa, nós não caímos mais nesse tipo de argumentação paterna, tá? Que na verdade não tem nada de paterno. O pai responsável assume suas culpas, mas aquele que é irresponsável, ele não assume e ainda o que é pior, joga a culpa no inocente. Então, meus irmãos, fiquem atentos com esse tipo de discurso manso, sorrateiro. Vocês observam que de uma forma mansa, só que eles não conseguem esconder todas as palavras. Eu já falei aqui para vocês, vocês vão conseguir pegar o que eles estão dizendo. Vai dar para pegar. Uma palavra ou outra, eles acabam entregando a verdade. Como eles falam ali, ó, abre aspas, atribuem a força do maligno sobre um moço, uma moça. Do que estamos falando? Aí ele fala, exemplo, depressão, síndrome do pânico, toques, ou seja, ele entra no assunto até para alertar o povo e falar, gente, isso não é coisa do maligno, porque ele sabe que se largar as pessoas pensando que é coisa do maligno, o problema vai agravar. Então ele precisa tirar o maligno como o dono do problema, mas alguém é o problemático aí, alguém criou esse problema. Para que ele faz isso? Para pedir às pessoas, ele está praticamente implorando, procurem um médico. Por favor, vão se tratar, porque muito provavelmente ele inclusive fala que esses tipos de problemas causam às vezes problemas irreversíveis. Que tipo de problema é esse irreversível? Eu acredito que seja aquele onde a pessoa deixa de viver. Se vocês estão entendendo, irmão? Então ele está tentando pedir às pessoas de uma forma velada, por favor, procure um médico. Vão se tratar. Só que eles são tão vios, eles não têm cabeça e entendimento para compreender que o culpado são vocês, as pregações irresponsáveis desses anciões. Esses anciões não têm a responsabilidade de assumir a própria culpa, porque são homens despreparados que não conhecem nada da Bíblia, e aí quando eles chegam à tribuna, eles despejam profecias e promessas pela carne, pelo seu próprio sentimento. Então, irmão, ele também diz ali que a decepção pode gerar resultados irreparáveis à mente humana. Então fica aqui o nosso alerta, irmão. Nós falamos, eu já falei aqui no meu canal várias vezes, e é por isso que eu estou aqui, lutando para trazer às pessoas a verdade, para elas virem ao verdadeiro evangelho, porque elas estão sendo enganadas. E o resultado do engano, ele vai te levar apenas a um lugar: decepção, dor e amargura. De uma decepção, de uma decepção, de uma decepção. O engano e a mentira, ele só consegue te levar nesse resultado, porque é isso que o engano faz, é isso que a mentira faz, ele te leva à decepção. Por quê? Porque não vai se cumprir na sua vida, essas promessas não vão ter um cumprimento. E o que tem de homens esperando promessas de que ele vai para o ministério, de que ele foi chamado, né, e Deus escolheu ele, são pessoas que, se você olha, você vê, ele é inapto, ele não lê Bíblia, ele não sabe nada. É óbvio que Deus não falou nada disso para ele, até porque Deus não está preocupado em falar às pessoas que ele vai estar no ministério. A única preocupação para Deus é que nós exercemos a nossa obrigação, que é falar de Jesus Cristo. Ok, irmãos? Então fica aqui esse meu recado rápido, mas um alerta muito importante para a vida de vocês, tá bom? Fiquem atentos à pregação desses homens, irmão. Rejeita essas pregações fabulosas de vitória, de que Deus vai te visitar, de que vai te dar alegria, que vai estar entrando na sua causa, que vai estar virando seu cativeiro, que vai estar fazendo obras maravilhosas na sua vida. Rejeita. Disso não tem Deus. Isso são mentiras, e o único que vai ter prejuízo com isso é somente você. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Preparado, nenhum assunto pronto, mas na oração nos veio um assunto bastante sensível no meio da nossa irmandade. No meio da nossa irmandade. No meio da nossa irmandade. E que, em algumas vezes, é isso que nos preocupa. Exemplo, depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia e outras tantas enfermidades similares a estas no que diz respeito às consequências sobre o ser humano. E é um tema não tão comum abordado nos cultos, mas nós precisamos encarar isso. E é um tema não tão comum abordado nos cultos, mas nós precisamos encarar isso.